Olá, eu estou muito feliz de estar com você aqui. Dando início a uma nova série, nós vamos falar sobre oração e intercessão. O título é Levante-se e Ore. Nós vamos estar nas próximas semanas, mais ou menos 22 episódios, falando sobre o poder da oração. Estou muito feliz por você ter acessado esse canal e eu te convido a fazer a série inteira, a seguir tudo que nós vamos conversar aqui. Eu sou a Ana Ribeiro, pastora, terapeuta familiar sistêmica, conselheira cristã e sempre envolvida com intercessão por conta dos atendimentos e das ministrações de cura interior. Então, nós vamos pedir ao Senhor agora que o Espírito Santo fale poderosamente no seu coração. Senhor, eu te agradeço pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, e eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo venha nos ensinar. Ensina-nos a orar, Senhor. Foi o que os discípulos pediram uma vez, e nós estamos aqui hoje pedindo, ensina-nos a orar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Oração e intercessão requerem que nos levantemos dos nossos lugares e entremos na presença de Deus, né? O que significa isso? Levantar dos nossos lugares. Significa levantar daquele marasmo da sua vida, daquela decepção, daquela desilusão, daquele pessimismo, daquela incredulidade. É levantar-se do lugar de procrastinação ou de prostração. É levantar-se para falar com quem? Com seu Pai, com aquele que conhece todos os seus caminhos, né? É importante saber, porém, aplicar os princípios e condições que Deus estabeleceu para o uso do seu poder, para o uso, para as respostas das orações, né? Lembrando, o poder de Deus se manifesta quando oramos sempre. E esse poder age conforme a autoridade de Deus. Ele é capaz, ele tem autoridade, ele tem todo o domínio e todo o poder sobre todas as coisas para realizar. Ele é capaz, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. A capacidade de Deus é infinita. Tudo pode aquele que confia no Senhor. O Senhor que fez os mundos pode alterar o mundo do seu coração também, né? Creia nisso. E a permissividade. Deus permite muitas coisas, porém, uma coisa que ele não permite a si mesmo é ser injusto. Ele age de forma justa. Deus tem todo o poder e autoridade, ele age dentro da justiça e da retidão, não se permitindo fazer algo que não seja justo, embora tenha poder e autoridade para o fazer. Se Deus quiser, ele é soberano, ele que fez tudo, ele tem todo o direito, mas ele se impôs numa condição, a condição de ser justo, a condição de justiça. E aqui você já vai começar a ouvir um conceito de direito legal, né? Lá em Mateus 28:18 diz assim: Jesus disse que todo poder foi lhe dado nos céus e na terra. E aí, continuando, ele dá uma comissão, né? Ele comissiona as pessoas. Ide, portanto, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Todo o poder que ele recebeu, ele impartilhou com a igreja, né? Mas a permissividade de Deus, Deus não se permite fazer aquilo que não é justo. Então, muitas vezes, nossas orações não são respondidas como queremos por causa dessa condição, por causa da condição da justiça de Deus, né? Que o Senhor impôs sobre ele mesmo. Às vezes oramos por alguma causa, mas há direito legal de Satanás para agir, e assim a justiça de Deus irá respeitar esse direito. Deus atende apenas aos pedidos que são justos. Parece confuso isso, não é? Pois é, mas Adão e Eva deram toda a autoridade desse planeta, eles entregaram nas mãos de Satanás quando eles se aliançaram com as ideias satânicas, né? O homem tinha todo o poder e autoridade na terra, mas naquela queda
foi quebrado um princípio, o princípio da obediência a Deus, e com esse princípio quebrado, o próprio Deus impôs condições para que as orações fossem respondidas. É como se o inimigo tivesse do seu lado dizendo: ele não pode, Deus, você não pode abençoar essa pessoa porque olha o que ele fez, olha o que ele está fazendo. E a boa notícia é que a cruz de Cristo já pagou tudo. Então não há nada que o inimigo possa cobrar mais, não há nada que impeça o agir de Deus na sua vida. Porém, nós precisamos ir até essa cruz de Cristo, não é? Se você tem orações não respondidas, comece então a orar a Deus para que Ele mostre o que está impedindo, quais são as brechas, vamos chamar de brechas, né? Muros das cidades antigas eram compostos de pedras e às vezes ficavam brechas entre elas. E por aquelas brechas, alguma seta, alguma lança do inimigo podia cair dentro da cidade. Então, quando a gente fala de brechas, é espaços em nossa alma e no nosso pensamento que dá direito para o inimigo te acusar, para ele e para Deus não abençoar você. A quebra de princípios, ela faz com que as orações não sejam respondidas. A quebra de princípios bíblicos bloqueia o agir de Deus a seu favor, justamente porque Ele é justo. Que princípios são esses? Bom, no meu livro Fontes para o Equilíbrio Emocional, nós falamos dos 10 mandamentos, né? São 30 capítulos mostrando o que acontece quando a gente quebra cada mandamento daquele, né? As doenças emocionais que entram na nossa vida. Então eu chamo aqui de princípios, principalmente os 10 mandamentos e o desenvolvimento deles. Quando você lê a Bíblia, aqueles 10 mandamentos, eles se desenvolvem, eles se desenrolam de forma que abrange todas as áreas da nossa vida. E quando eu quebro um princípio de Deus, eu acabo me prejudicando até mesmo na minha oração, na minha comunhão com Deus. As orações deixam de ser respondidas. Então, é necessário o quê? É necessário pedir perdão e assim cancelar o direito legal, vamos dizer assim. Satanás é muito legalista, né? Sobre nossa vida e sobre a vida de quem estamos intercedendo. Isso é uma grande chave para você. Talvez você esteja orando por alguém que não está muito certinho, sabe? Que está fazendo coisas erradas, mas a tua oração tem poder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você pode orar pedindo: Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, perdoa os pecados dele, porque ele não sabe o que está fazendo. Então, resumindo, como que é tampar as brechas? É pedir perdão, cobrir-se com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para a nossa libertação, para a nossa cura, para a nossa salvação. Orações sem poder. Nós temos um exemplo em Mateus 17, 14 a 21, que está escrito assim: Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Bom, eu já falei de uma chave importante, é você orar em prol de alguém, pedir perdão a Deus por aquela pessoa. E aqui aparecem outras chaves. Oração e jejum também expulsa demônios e traz cura, traz libertação. Os discípulos haviam recebido do Senhor autoridade e poder.
Eles já tinham realizado alguns milagres. Se você ler lá os textos de Mateus, você vai ver isto. Mas mesmo assim, não conseguiram expulsar aquele demônio daquele menino. Havia algo naquele jovem que os discípulos não puderam libertá-lo. Jesus explica que era necessário fé e que há uma casta que só sai com oração e jejum. Então, fé e jejum, coloca no seu caderninho, faz parte de uma vida de oração. É importante exercitarmos nossa fé, crer no que Deus disse. Cancelando o direito legal do inimigo. Primeiro, pedir perdão, quebrar maldições, renunciar, reivindicar o poder da cruz de Cristo sobre qualquer quadro de maldição que você já se percebeu dentro dele. Coisas que se repetem constantemente na sua família, de geração em geração, geração em geração. Por exemplo, falências, por exemplo, casamentos desfeitos, ou uma determinada doença que sempre acompanha, ou não uma doença, mas doenças em determinado órgão. Por exemplo, há famílias que têm vários tipos de doenças pulmonares. Da onde será que vem isto, né? Então, a quebra de maldição também, a cruz de Cristo, o sangue dele nos capacita e nos liberta. E é necessário também orar com fé. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. Ter fé, ter certeza, estar totalmente persuadido, convencido da realidade daquilo que você está esperando. Vai além da nossa racionalidade, né? Fé é o oposto da dúvida, é crer com certeza. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O inimigo perde o poder quando oramos com fé. O que ele reivindica como direito, nós contestamos, pois Jesus já pagou nossa dívida. Jesus já pagou a sua dívida. Se você está preso com sentimentos de culpa, a boa notícia hoje é o seguinte: nenhuma condenação há sobre você que está em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus é de alto preço e foi capaz de pagar a sua dívida. Não ouça mais as vozes do acusador, em nome de Jesus, né? Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. No mundo espiritual nós tínhamos lá notas promissórias de dívidas, mas o Senhor cancelou, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando eles sobre a cruz. Quando o inimigo vier te acusar de alguma coisa, até coisas que você fez no passado, coisas que antigamente para você não era nada demais, mas hoje você, com os olhos da fé abertos, você vê que era tudo errado. Não entre na onda da acusação do inimigo. Em nome de Jesus. Jesus apagou tudo que você devia. Cabe a você confessar seu pecado com arrependimento e aceitar o perdão de Jesus. O escrito de dívida era como um documento legal contra nós, mas nós estamos livres, então você pode ter acesso ao Pai, você pode conversar com Ele, você é filho dele e você fala o mesmo idioma que o seu Pai fala. Um ato de fé na obra e na pessoa de Jesus nos confere justiça. Somos justificados. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, né? E Romanos 3, 21, 24 fala a mesma coisa. A justificação é completa. Aplica-se a quebra total do direito legal de Satanás sobre nós. Trata-se da redenção que há em Cristo Jesus. Use, agora eu digo para você, use a sua autoridade e fé e repreenda o inimigo. Declare o seu direito baseado na sua fé. Quando o inimigo vier atacar você com acusações ou dizer você não sabe orar, você é muito imperfeito, você só comete erros, a sua oração não passa do teto, você repreenda ele, né? Resista, sai Satanás, em nome de Jesus. Isso que é repreender o inimigo, né? Repreenda o inimigo. Cala-te, Satanás, e sai da minha vida, porque eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Posso sim ter errado,
mas eu já me arrependi e eu peço perdão a Deus e eu estou justificado. Não se dê por vencido com palavras de acusação. Às vezes o inimigo usa pessoas que conhecem você para te acusar de coisas. Não. Se você está errado, confesse a Deus o seu pecado, arrependa-se e não cometa mais esse erro. E se você errou no passado e se arrependeu, manda calar a boca todo inimigo, porque ele não tem mais direito sobre você. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Confesse isto para que a cura, a libertação e a salvação se realizem na sua vida e na vida daquelas pessoas que você está orando. A unção trata-se de um processo permanente na sua vida. Unção e fé, oração e jejum. É sempre temos que estar fazendo isso. Ore, jejue e o nível de unção em sua vida aumentará. Unção tem a ver com autoridade, com capacitação. O tipo de jejum que você deve fazer está lá em Isaías. O jejum que Deus falando para o povo. O jejum que desejo não é este, aliás, tá assim, não é este, mas é uma exclamação dizendo, não é este? O jejum que desejo não é este? Senão, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é, por acaso, partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, Deus dizendo, se você faz tudo isso, se você faz essas boas ações, se você ajuda o necessitado, aí o Senhor diz para você, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, você vai fazer oração e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se você parar de ser justiceiro, se você parar de ser crítico, se você parar de olhar só o erro dos outros e olhar para si mesmo, aí sim você vai clamar ao Senhor e Ele vai te ouvir. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradas. Vamos colocar essas palavras como metáforas, tudo fazendo alusão à cidade que é o seu coração. Você vai restaurar ruínas que estão aí dentro. Você vai restaurar coisas que foram quebradas, lugares assolados por sentimentos de desvalor, de abandono, de rejeição. E vai ser como um jardim regado. O nosso jejum nos capacita para expulsarmos demônios que tomaram posse de áreas da nossa vida. Solte as ataduras da servidão. Tem a ver com essa libertação que eu estou dizendo. Expulse os antigos senhores ou moradores que escravizaram você. Liberte-se de toda a servidão, dos jugos de opressão, de possessão, do pânico, do medo, da ira, do pavor, da falta de amor. Liberte-se, expulse da sua cidade, da sua cidadela, que é o seu coração. Expulse esses intrusos. O jugo é despedaçado pela unção. Busque santificação da sua vida sempre. Santifique-se. A palavra do Senhor é um instrumento poderoso para você se santificar. Lá em Efésios 4, 22, 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade.
provenientes da verdade. Quanto mais nós nos santificamos, menos escravos ficamos dos nossos desejos, desejos corruptos, desejos que não têm a ver com o amor de Deus, né? A gente tira a roupa do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O que existe dentro do seu coração que está tomando o espaço de Deus? Será que não é um desejo enganoso? Você sabe que as coisas do mundo, elas brilham bastante e parece que são tão boas e inofensivas, mas ela destrói você, destrói a sua identidade e destrói a sua comunhão com o Pai. Hoje Ele está te convidando, filho, filha, fica mais comigo. Eu quero que você vista uma roupa nova, uma roupa de justiça, de alegria, de paz, uma roupa limpa. Eu quero que o seu coração seja livre. É isso que o Pai quer para você. Não tenha medo dele. Tenha temor do Senhor, respeite o Senhor como Pai, como Senhor. Mas aproxime-se dele, mesmo quando você estiver meio sujinho, porque na presença dele você vai ser restaurado. Você será como um jardim regado, um manancial de águas, cheia com o Espírito, você será cheio com o Espírito Santo. Ele fará você cavalgar sobre os lugares altos da terra e vai sustentar você. Os seus olhos vão se abrir e você verá o que não via antes. Você vai começar a entender os princípios de Deus e, principalmente, você vai começar a entender o amor de Deus. Quem é esse Deus que eu creio? Quem é esse Deus que eu chamo de Pai? Você terá discernimento para entender também as causas dos problemas que você está enfrentando. A luz do Senhor se romperá em sua vida, a cura vai brotar, cura física, cura emocional, cura espiritual. A justiça chegará na sua casa. Pode ter certeza que a sua família será impactada com a presença de Deus e o Senhor guiará você em todos os seus caminhos. Você vai clamar ao Senhor e Ele vai te ouvir, em nome de Jesus. Quando exercemos a fé e a resposta de Deus faz com que nossa fé aumente, quanto mais você exercita a sua fé, mais essa fé aumenta, é como exercício de academia. E assim a nossa própria experiência nos leva a uma fé cada vez maior. Eu espero em Deus que você tenha muitos testemunhos para contar de respostas de orações que você fez. A fé cresce por ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Não esqueça de ler a Bíblia. Não esqueça de meditar a palavra do Senhor. Ela faz crescer nossa fé porque é a expressão dos pensamentos de Deus, que estão acima dos nossos pensamentos, acima da nossa lógica humana. O testemunho dele é verdadeiro e fiel. A palavra do Senhor tem autoridade. Ore como convém. Peça, Senhor, enche-me com teu Espírito Santo e me ensine a orar. É o Espírito Santo que te ensina e é ele que nos dá poder. Atos 1:8 fala sobre isso. Resista ao mal usando a palavra de Deus. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Diante do mal, resista. Não é só pedir a Deus, mas é você resistir. Eu te repreendo, mal, te repreendo, doença, te repreendo, espírito imundo. Sai da minha vida, porque o Senhor já te deu autoridade. Repreenda em nome de Jesus. A palavra dita com poder e autoridade se transforma em chaves do reino. E o Senhor diz em Mateus que Ele nos dá as chaves do reino. Aquilo que a gente liga aqui na terra, o Senhor liga no céu. E o que a gente desliga aqui na terra, Ele desliga no céu também. Em nome de Jesus, que você tenha essa autoridade espiritual. Outra forma de agir conforme a palavra de Deus é pedir algo sempre que você orar, sempre você peça em nome de Jesus. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Creia nisso, em nome de Jesus. Gente, essa série está muito boa. Próximo episódio nós vamos meditar sobre: será mesmo necessário orar? Que papel tem a oração na nossa vida? Eu conto com você lá. Na próxima semana estaremos juntos. E se você gostou,
você dá o like, você faça comentários. Esse canal precisa crescer porque é a palavra de Deus e tem muita gente que precisa de ouvir. Então, uma forma de crescer é dando like, fazendo comentários. Se você gostou, faça isso. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas que você sabe que precisa dessa palavra. Ore sempre em nome de Jesus. Ele é o nosso mediador. Quanto mais você se santificar, maior será o poder de Deus através de sua vida. Santidade e poder caminham juntos em nome de Jesus. E eu amo a sua vida e até o próximo episódio com Jesus sempre. Beijo no coração.